Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as doenças transmissíveis. Algumas doenças são transmitidas, ou características aí de bactérias, protozoários, vírus, fungos, tá? Nós vamos ver a partir de agora como é que essas doenças são transmitidas à população. Pode ser através do ar, da água, do solo ou mesmo por alimentos contaminados com micro-organismos. E para se prevenir é necessário aí alguns cuidados, como por exemplo saneamento básico, tá? Estar em dias com calendário de vacinação, lavar bem as mãos antes das refeições, principalmente depois de usar o banheiro, já que esse local ele representa ali um grande risco de contaminação. O nosso organismo ele tem uma característica de se proteger contra alguns micro-organismos invasores. Então, vamos falar das nossas defesas permanentes. Alguns micro-organismos eles podem ser eliminados através do nosso próprio corpo, através dos glóbulos brancos ou leucócitos que fazem a defesa constante do nosso organismo. Então, esses micro-organismos que estão no ambiente e que causam infecções, alguns deles são eliminados constantemente, por isso que na maioria das vezes nós não ficamos doentes direto. Por quê? O nosso sistema de defesa, ele sozinho dá conta de eliminar esses invasores aí. Essa defesa ela é feita por anticorpos. O que seriam esses anticorpos? São proteínas que se ligam a esses micro-organismos invasores e ajudam a destruí-los, tá? A reação do organismo, porém, pode não ser imediata. E é por isso que em alguns casos nós ficamos doentes e precisamos aí de auxílio médico e também de medicação adequada para combater ou fortalecer o nosso organismo na ação contra esses invasores, tá? Em muitos casos, depois de curados, o organismo, digamos assim, fica protegido e não contrai mais aquela determinada doença. Isso acontece, por exemplo, com quem já teve sarampo, Normalmente o organismo cria um mecanismo de defesa constante, fazendo com que, quando aquele micro-organismo, aquele vírus que é causador do sarampo, volte no seu organismo, ele já vai ser eliminado rapidamente, antes que você fique mal novamente, tá? Algumas doenças infecciosas atingem a espécie humana. Às vezes, como no caso da gripe, elas surgem, espalham-se rapidamente e atingem um grande número de pessoas em uma determinada região. Quando isso acontece, do vírus espalhar numa determinada região e atingir um grande número de pessoas, ela é chamada de epidemia, tá? Então, a epidemia ela é regional, tá? Espalha rapidamente e atinge um grande número de pessoas. Outras vezes, essa doença ela persiste, ou seja, fica vários anos numa região e afeta um número relativamente grande de habitantes, ou seja, de pessoas. São chamadas de endêmicas, ou seja, doenças endêmicas, porque ela fica numa determinada região durante muito tempo. Um exemplo é o nosso caso da malária, já que a malária ela é uma doença endêmica que normalmente ocorre nessa região amazônica. Depois, nós temos aquelas doenças que se espalham
digamos assim, por muitos lugares do planeta, e é chamada de pandemia, que também não é novidade, já que nós estamos passando por uma nesse momento, aí, que trata-se do Covid-19, que é um tipo de pandemia, ou seja, uma doença que se espalhou por todo o globo terrestre, ou seja, por todo o planeta. Aqui nós temos uma ilustração dos micro-organismos, né? Como é que a célula se protege para se defender contra esses invasores. Aqui nós temos os anticorpos, as proteínas de defesa, e esse ganchinho que aparece aqui na imagem, ele vai, digamos, até onde está a bactéria, a invasora aqui de amarelo, né? Ali ele digamos assim, captura aquela bactéria, vai englobando ela até conseguir eliminar. E como eu disse antes, se não conseguir eliminar, posteriormente vem a infecção e tem que procurar o auxílio ou ajuda médica. Tá? Agora vamos falar de algumas, digamos assim, novidades tecnológicas que surgiram há vários anos atrás, mas que ainda hoje funcionam muito na proteção do nosso organismo, que são as vacinas, tá? Então, a melhor forma de prevenção contra doenças transmissíveis é manter o calendário de vacinação em dias. Então, fazendo isso, vai se evitar que essas doenças se espalhem e atinjam muitas pessoas. Isso nada mais é do que uma forma de prevenção, ou seja, de se prevenir. A vacina, ao contrário do que muita gente ouve falar por aí, que ela causa doença, não, ela não causa doença. Você vai tomar a vacina para quê? Para a produção de anticorpos, que eu disse antes que esses anticorpos são proteínas, tá? Organismo de defesa contra invasores. Por exemplo, quando você toma uma vacina, vamos pegar por exemplo aqui o H1N1, o que vai acontecer? Durante alguns dias no seu organismo, 20 dias, talvez um pouquinho mais, essa vacina do H1N1, ela na forma inativa, ou seja, o vírus foi morto, inativado e injetado no seu corpo. Ele não vai fazer nada no seu organismo, não vai te fazer mal. Porém, esses anticorpos, esses glóbulos brancos de defesa do seu organismo, ele vai criar uma memória daquele vírus que foi entrado na forma inativa, reconhecendo ele. Passou esse período de 20 dias ou um pouco mais, caso o vírus entre na forma ativa no seu organismo, o que vai acontecer? Esses glóbulos brancos vai reconhecer ele imediatamente e vai destruir. É assim que funciona a proteção das vacinas, ou seja, tomou a vacina, ela cria uma memória contra aquele micro-organismo e a partir do instante em que ele entra no seu corpo, esses glóbulos brancos reconhecem o vírus ou a bactéria na forma ativa e passa a combater ela rapidamente, impedindo que o vírus se reproduza nas células do seu corpo. Hoje nós sabemos que as vacinas têm esse mecanismo de ação, porém, há muitos anos atrás, não era dessa forma que as pessoas pensavam aí com relação à vacina. Como, por exemplo, nós temos a história da vacina, né, que passou por um período sombrio, digamos assim, onde os testes eram feitos, principalmente em crianças, utilizando o vírus na forma ativa, ou seja, utilizava diretamente na criança. Se ela reagisse posteriormente, ou seja, não morresse, né, e reagisse àquela infestação viral, ela ficava resistente, ou seja, não pegava mais a doença. Esse experimento foi feito por volta de 1776
por um médico inglês chamado Edward Jenner, tá? Que observou que as pessoas não contraíam a varíola ao ordenhar vacas, ou seja, pessoas que tiravam leite de vacas não ficavam doentes após contrair a varíola, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença, ou seja, já tivesse tido um contágio, né, digamos, anterior. Mesmo depois que ela voltasse a ter contato com o animal, ela não ficava mais doente. Então, o que esse médico fez? Ele pegou uma parte daquele material, daquele pus contendo vírus, e aplicou em alguns pacientes o pus. Aqueles que reagiram ao tratamento, a essa vacina, não adquiriram mais a doença. Daí, por isso, surgiu o termo ou o nome vacina. Por quê? Varíola da vaca, em latim, varíola significa vacina, já que essa transmissão da varíola, ela era passada do animal para o homem. Então, por isso que surgiu o termo aí de vacina. Em 1904, no Rio de Janeiro, ainda falando da história da vacina, ocorreu a revolta da vacina, uma manifestação contra a vacinação obrigatória, que o governo obrigava as pessoas, né, para combater a varíola. Na época, a falta de saneamento básico também facilitava aí a disseminação, ou seja, que várias doenças se espalhassem, né, principalmente entre a população mais pobre, que não tinha acesso ao saneamento básico e muito menos à saúde pública. Aí, em 1980, em decorrência da vacinação em massa, realizada em todo o mundo, essa doença, a varíola, foi eliminada. Mas, antes disso, houve sim essas brigas, essa indignação, né, da população para não ser obrigada a tomar a vacina, porque achavam que a vacina poderia matar ou mesmo deixar a pessoa doente aí com a varíola, coisa que hoje a gente sabe que não é assim que acontece. Aqui nós temos outros tipos de medicamentos. Você já teve que tomar uma medicação algum dia conhecida como antibiótico. Acho que em algum momento da vida, acho que todos nós já tomamos algum tipo de antibiótico. Esses medicamentos, eles são muito eficientes contra bactérias, porém, antibiótico que você toma, ele é ineficaz, ou seja, ele não surte efeito algum sobre o vírus, já que contra vírus não tem medicação, tá? Alguns medicamentos, ele vai fazer com que o vírus fique inativo, ou seja, que ele permaneça no seu corpo, porém inativado, como o herpes, por exemplo, o da gripe e o da AIDS. No caso da AIDS, como já foi falado na outra aula, a AIDS não tem cura, tá? São chamados de antivirais, ou seja, esses medicamentos que são indicados para controle, para evitar que o vírus atue de forma rápida no organismo, são chamados de antivirais. Outras defesas contra micro-organismos transmissíveis de doenças, como por exemplo a raiva, utiliza-se do soro terapêutico, tá? Esse soro ele contém anticorpos que é capaz de inativar substâncias tóxicas. Então a produção do soro ela pode ser feita com animais, como por exemplo o soro antiofídico, que é o soro contra veneno ou picado de cobra, injetado, né, no caso, no animal, vírus mortos, de partes de um vírus para combater os anticorpos contra ele. Ele adquire resistência a esse anticorpo, aí retira o sangue do cavalo, novamente, e prepara o soro, que poderá ser usado em pessoas, tá? Então, de novo,
para não ter dúvida. O animal vai receber os vírus inativados, ou seja, morto. Parte dos vírus vai ser produzido anticorpos contra digamos assim, a ação dentro do organismo do cavalo. Passa-se alguns dias para que isso aconteça, o animal restabelece as condições de saúde normal, aí é retirado o sangue do animal e prepara o soro para ser, digamos assim, injetado em humanos, principalmente contra aqueles de picada de cobra, já que é feito a partir do sangue de cavalo. Agora vamos falar das doenças causadas por vírus, tá? Os vírus são parasitas intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Que o vírus, para reproduzir, ele precisa invadir uma célula. Então, sozinho, o vírus não faz nada. Porém, achando a oportunidade, ele vai invadir as células humanas ou, digamos assim, de um animal. E também tem vírus que invadem células vegetais, mas precisamente aqui nós estamos falando de animais, né? Então, o vírus, para se reproduzir, ele vai invadir a célula de alguém, de um animal qualquer, e ali ele começa a produzir novos vírus, tá? Então, a partir da invasão celular, é que vai ocorrer a produção de novos vírus. Além dos vírus, nós temos outros seres microscópicos que, para sobreviver, eles precisam invadir outros micro-organismos, como bactérias, protozoários, algas, plantas e animais. Então, muitas doenças causadas por vírus, que são conhecidas como virose, como a gripe, por exemplo, resfriado, a poliomielite, sarampo, a rubéola, a cachumba, a parotidite e a catapora, são transmitidas de uma pessoa para outra por meio de espirro, tosse ou fala. Por isso que é importante que a pessoa tenha, digamos assim, o seu calendário de vacinas em dias. Por quê? Porque de repente você pode estar contaminado com alguma dessas doenças que foi falado agora há pouco, resfriado, pólio, sarampo, rubéola, cachumba, parotite e catapora, e ainda não apresentou sintomas. Só que se você tossir perto de alguém ou espirrar perto de uma pessoa sadia, através das gotículas ou perdigoto, né, que é chamado, vai contaminar a outra pessoa que está próximo de você, tá? Então a transmissão dessa doença pode ocorrer também, além do espirro, da tosse e da fala, por meio de água ou alimentos contaminados com saliva de pessoas infectadas. Normalmente as pessoas, principalmente em idade escolar, têm o hábito de dividir alimento, dividir um refrigerante, um suco, e é aí que está o perigo, porque nunca se sabe se a pessoa está contaminada com algum desses vírus, e quando ela passa adiante aquele alimento que ela estava comendo, ela vai passar através da saliva para outras pessoas. Então, com exceção do resfriado, há vacinas eficazes contra essas doenças. Então, todas essas doenças que foi falada até aqui, todas elas têm vacina para combate. Com relação ao resfriado, não há vacina, porque o nosso organismo, normalmente, ele consegue neutralizar a ação do vírus que provoca resfriado através dos glóbulos brancos de defesa, ou seja, dos anticorpos. Há vacinas também eficazes contra outras doenças, tá? Como, por exemplo, como a dengue, a zika, a chikungunya, febre amarela, que são transmitidas por mosquitos, e outras, como é o caso da raiva, que é transmitida por mordidas de animais infectados. Nós vamos falar e conhecer melhor
detalhadamente algumas dessas viroses aí. Gripe e resfriado. A gripe e o resfriado são causados por vírus diferentes, apesar de que muita gente associa resfriado a gripe, são produzidos então por vírus diferentes. No entanto, alguns dos sintomas são semelhantes, como o corrimento, a coriza, nariz entupido, a tosse, o espirro. Em geral, a febre só aparece nos casos de gripe. Então, se você, de repente, teve alguns desses sintomas, que seriam ali o nariz entupido, a tosse, a coriza, o espirro, mas não teve febre, tá? Possivelmente você só teve um resfriado, coisa que o próprio organismo elimina, neutraliza a ação desse vírus, algo em torno aí de uma semana, um pouquinho mais. As informações apresentadas até aqui, gente, não, digamos assim, serve para você se automedicar. Se estiver com alguns desses sintomas, o melhor a fazer é procurar um auxílio médico ou de um profissional da saúde, tá? Porque isso são informações que podem te ajudar, mas para fazer a medicação, somente com auxílio ou diagnóstico de um médico. Aqui nós temos a estrutura, dos vírus, como eu disse antes. Embora sejam confundidos pelas pessoas por causa dos sintomas, a gripe e o resfriado são doenças causadas por tipos de vírus diferentes. Aqui nesse lado aqui em cima nós temos a representação artística de um tipo de vírus influenza que causa a gripe, tá? E do outro lado, aqui seria a letra B, não está aparecendo, nós temos aqui o vírus que causa o resfriado, tá? É lógico que essa imagem aqui, ela foi ampliada várias e várias vezes. Normalmente, só verifica essa estrutura do vírus com auxílio de microscópio, tá? Vamos falar de uma outra doença também causada por vírus, que é a poliomielite, tá? A poliomielite, ela causa apenas febre e mal-estar. Em algumas pessoas, porém, ela pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia, ou até mesmo levar à morte. E, para efeito de conhecimento, o nome poliomielite é uma palavra de origem grega, onde pólios significa cinzento e mielos significa medula e ite, inflamação, ou seja, uma inflamação que vai ocorrer a nível de medula, fazendo com que a pessoa fique paralisada, isso se não morrer. Uma vez que esse vírus ataca as células da parte cinzenta da medula, tá? Medula óssea. O vírus é transmitido por meio de água ou alimentos contaminados, ou por contato com a saliva ou fezes de uma pessoa doente. Para evitar a doença, é muito importante as crianças serem vacinadas na época recomendada pelo médico. Também são importantes o saneamento básico e as medidas de higiene para evitar a propagação do vírus. Então, são algumas medidas preventivas que todos devem tomar, principalmente quem nunca foi vacinado contra essa doença aí, a poliomielite. Aqui uma ilustração de uma campanha de vacina contra a paralisia infantil e sarampo. Normalmente, quando existe algum surto de pólio na região, os órgãos de controle, principalmente ligados à área de saúde, fazem essas campanhas, vacinando aí as crianças, para evitar que fiquem com a paralisia infantil ou mesmo venham perder a vida. Agora vamos falar do sarampo, rubéola, catapora e cachumba. O sarampo, a rubéola, a catapora e a cachumba são doenças virais, ou seja, todas transmitidas por vírus. E é comum em criança.
elas geralmente se curam sozinhas depois de alguns dias, tá? Na maioria dos casos, se cura sozinha, porém, pode ser que algum caso tenha complicação e exija aí cuidado médico, tá? Porém, para todas essas vacinas, cachumba, catapora, rubéola e sarampo, existem vacina, tá? Basta procurar posto de saúde ou mesmo hospital, né, público, que tem vacina disponível, levando as crianças na idade certa para serem vacinadas. O sarampo, por exemplo, ele é comum aparecer em crianças de até 10 anos de idade. Porém, se passou essa etapa de 10 anos e ela nunca foi vacinada, se ela chegar numa região onde está tendo sarampo, mesmo estando em idade adulta, ela vai adquirir, ou seja, vai pegar essa doença também. O sintoma do sarampo apresenta tosse, febre alta, manchas vermelhas no corpo, que geralmente são curadas em poucos dias, tá? Porém, em crianças com problema de nutrição, pode ocorrer complicações. Se a criança está desnutrida, ou seja, tem uma alimentação deficitária, ela pode precisar de atendimento médico imediato, tá? E a transmissão do sarampo, ela se dá através das vias respiratórias, certo? Então, se você nunca foi vacinado e estiver em contato com uma pessoa que tenha sarampo, provavelmente você será contaminado aí através do ar. A prevenção, como eu disse antes, é feita com vacina. Essa vacina ela é conhecida como vacina tríplice viral. Por quê? Porque tem proteção contra 3 tipos de vírus: sarampo, rubéola e cachumba. Por isso ela é chamada de tríplice, 3. Agora vamos falar da rubéola, que também, como eu disse lá antes, ela é típica de criança. Os sintomas são semelhantes aos da gripe, além de aparecerem manchas com coloração rosa na pele. Essas manchas são menores um pouco do que a do sarampo. A doença geralmente passa sozinha, porém, existem casos que, em mulheres grávidas, o vírus pode passar para a criança através da placenta e provocar problemas no feto, tipo surdez, tá? Então, se a mãe estiver grávida e estiver com rubéola, pode ocorrer essa transmissão, né, do vírus através da placenta e fazendo com que o feto fique surdo, ou seja, a criança nasça com surdez permanente. A outra é a catapora, que também é uma doença comum em criança. Entre outros sintomas, a catapora apresenta febre, enjoo, vômitos e pequenas bolhas no corpo. A pessoa geralmente melhora sozinha em poucos dias, mas pode ser necessário passar por tratamento médico, tá? Lembrando também que quem tem catapora, evite, ou melhor, não deve coçar, pois no momento em que a pessoa coça essas bolhas, pode haver contaminação da pele por bactérias que estão presentes no ar. Tá? Então, não se deve coçar de forma alguma. Em alguns casos, o vírus pode permanecer anos sem efeito, mas provocar sintomas no adulto, como bolhas na pele e febre alta. Depois, o outro tipo de doença que também é transmitido por vírus é a cachumba, que é uma inflamação que ocorre nas glândulas parótidas, tá? Também conhecida como glândula salivar, situada à frente da orelha. Por isso do nome da doença da cachumba, ou parotidite, tá? A cura da cachumba também ela é espontânea, mas o doente deve ficar em repouso. Então, se a pessoa descobre que está com cachumba, o que é normal aparecer inchaço na região próxima aqui
da orelha. Se ela não foi vacinada, o correto é que ela fique em repouso por alguns dias para evitar complicações. Por quê? Se for no caso do homem e pegou o vírus e não, digamos assim, teve os devidos cuidados, ela pode se espalhar por órgãos como os testículos, no caso do homem, e na mulher vai para os ovários. E nesse caso pode causar esterilidade, ou seja, não vai mais ter filhos. Tá? Então todo cuidado é pouco. É uma doença viral, que é fácil de ser combatida, porém, tratando-se da cachumba, precisa de repouso absoluto. Uma outra característica também da pessoa que não se cuidar com relação à cachumba é que causa um inchaço permanente, no caso do homem, nos testículos, e na mulher esse volume exagerado fica na altura dos seios. Tá? Então, são sintomas que, se a pessoa não tiver o repouso necessário, poderá vir a aparecer com o tempo. E a melhor prevenção é a vacina. Agora vamos falar da dengue. Tá? A dengue também é uma virose, é causada por um vírus transmitido pela picada de um mosquito conhecido como Aedes aegypti. Tá? Então o Aedes aegypti é o causador da dengue. O mosquito, na verdade, ele não causa a doença, e sim transmite, porque o vírus, que também é chamado de vetor, está localizado dentro do mosquito. O sintoma mais comum da dengue são febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça, nos olhos, nos músculos e articulações, além de vômitos, diarreia, e a pele fica vermelha. Tá? Pessoas com suspeita de dengue devem procurar atendimento médico imediato, porque os vômitos e a diarreia provocam desidratação e pode levar a pessoa a óbito, ou seja, pode matar se ela demorar muito a ser socorrida. Além de repouso e reposição dos sais e líquidos, o médico pode indicar remédios para baixar a febre. Por que baixar a febre? Porque, como foi dito antes, somente existem alguns medicamentos retrovirais para amenizar o sintoma. Para matar o vírus, na verdade, não existe. Tá? Somente as vacinas são eficientes nesse caso aí. O mosquito vetor da dengue, ele vai pôr os ovinhos dele normalmente em águas paradas. Então, por isso que os cuidados com vasilhas, com água limpa, por vários dias em casa, não deve ocorrer. Por quê? É o meio ou local adequado para que esse inseto se instale ali e bote os ovinhos. Tá? Então, por isso que é necessário a conscientização das pessoas para não deixar água acumulada em vasos de planta, garrafa. Tá? E também, nas regiões mais atingidas, é preciso que sejam feitas campanhas educacional e conscientização da população, ou seja, distribuir panfletos, divulgar em rádio, televisão, para que a pessoa tenha uma noção de como se prevenir contra esse vetor, no caso aí, do mosquito da dengue. Uma outra medida também que surte bastante efeito e que pode matar as larvas é o uso de inseticida. Lógico que isso é feito pela Departamento de Saúde Pública, no caso de saúde, né? Nos focos, onde descobre que tem foco do mosquito, eles usam aquele inseticida com fumacê, que é chamado, né? Espalhando nos horários que é considerado de maior risco pela ação do mosquito.
Aqui algumas ilustrações de como se prevenir, deixando o lixo tampado, né? Colocando tampa no lixo. Por quê? Porque se entrar água da chuva, mas estando tampado, o mosquito não vai ter acesso. Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água, como tampinhas de garrafa, copinho de café, copo descartável, latas, né? Tudo isso jogar diretamente no lixo, sem deixar abandonado, por exemplo, em terrenos baldios ou na rua, etc. Manter o saco de lixo sempre bem fechado, dentro da lixeira, né? Para que a água não fique acumulada por fora dele ali. As plantas de jardim ao redor do vaso deve-se colocar bastante areia para manter apenas a umidade, sem a necessidade da água ficar transbordando, né? Já que é um local propício para que o mosquito procrie. Caixa d'água fica bem tampada. Enfim, vasos dentro de casa também não deixar com água por muito tempo, porque são portas de entrada aí para que o mosquito chegue até ali e bote os ovinhos dele. Agora vamos falar da febre amarela, chikungunya e zika. A febre amarela, ela ocorre geralmente nas regiões de mata, tá? É transmitida por mosquitos dos gêneros Haemococcus cibetts. No entanto, se uma pessoa contaminada na região da mata voltou para a cidade contaminada, há o risco de transmissão do vírus para outras pessoas através do mosquito Aedes aegypti, ou seja, ela foi contaminada na área silvestre, lá no mato, onde é mais comum encontrar o mosquito. Porém, a partir do momento em que ela adquiriu a doença lá no mato, ela chegando na cidade, se o mosquito Aedes aegypti picou ela, ele vai retransmitir aquele vírus para outras pessoas. Então, todo cuidado é pouco. Existe vacina contra a febre amarela, tá? Basta tomar a vacina que a pessoa vai se garantir, né? Vai ficar imune à ação do vírus aí da febre amarela. Essa condição de retransmissão através do mosquito Aedes aegypti, ela é chamada de febre amarela urbana, tá? Já que a primeira é silvestre, por ter adquirido lá na selva, no mato. Veio para a cidade contaminada e foi retransmitido através do Aedes aegypti, aí ela é chamada de febre amarela urbana. O último caso de febre amarela urbana no Brasil ocorreu em 1942, mas, mesmo assim, todo cuidado é pouco. Além de seres humanos, muitas espécies de animais, principalmente macacos, são sensíveis à febre amarela, especialmente a espécie de macaco conhecida como bugios, que assim como as pessoas, eles morrem também em decorrência da doença. Em 2017 e 2018, teve alguns surtos de febre amarela na região sudeste e as pessoas associavam a transmissão da doença, da febre amarela, aos macacos e passaram a matar os animais de forma indiscriminada, com medo, fazendo com que ficasse difícil, né, para os órgãos de controle detectar ou identificar onde que estavam ocorrendo os focos de febre amarela. Por quê? Se o animal está vivo, fica mais fácil, captura o animal, faz a coleta de sangue e verifica. Se ele está doente, é mais fácil concentrar o combate, o controle, né, naquela região, do que sair matando o animal que na verdade não vai transmitir. O que está transmitindo é o mosquito e não o macaco. A chikungunya é transmitida por mosquito dos gêneros Aedes, tá? Provoca febre alta,
dor nas articulações, dor de cabeça, erupção da pele, que pode durar em média de 3 a 10 dias. As dores nas articulações podem persistir ou durar meses ou anos, tá? O mosquito Aedes aegypti pode transmitir também o vírus da Zika, tá? E os sintomas são diferentes. A pessoa que estiver com Zika, os sintomas são mancha na pele, às vezes a febre é baixa, dores musculares e nas articulações. O problema maior para quem adquire a Zika seria para as mulheres grávidas, porque o vírus passa para o embrião e afeta o desenvolvimento encefálico, ou seja, vai afetar diretamente o desenvolvimento cerebral do feto, ou seja, da criança. Na maioria dos casos, quando isso acontece, a criança vai nascer e possivelmente terá problemas diversos aí relacionados ao sistema motor, ou seja, coordenação cerebral. A prevenção e o combate dessas doenças são semelhantes às medidas que devem ser tomadas contra a dengue. Outro tipo de doença causada por vírus é a raiva ou hidrofobia. O que quer dizer hidrofobia? Hidro é uma palavra de origem grega, derivado da água, e fobia é medo, ou seja, o animal contaminado pelo vírus da raiva, ele tem medo de água, por isso o termo hidrofobia. Esse vírus ataca diretamente o sistema nervoso, pode ser transmitido através de mordida de morcegos que se alimentam de sangue. Esses morcegos hematófagos, se alimentam de sangue, ele pode contaminar um cachorro, um gato ou mesmo um outro animal, e esses animais contaminados, normalmente a pessoa pode demorar um pouquinho para perceber que ele está contaminado, e se ele lamber algum ferimento seu, já é o suficiente para te contaminar, caso ele esteja contaminado. Porém, se não for isso, e ele morder você num ataque de fúria ou de raiva, já em decorrência desse vírus, também a contaminação pode ocorrer. Só que no caso da raiva, se a pessoa procurou ou procurar os meios de saúde pública, é possível neutralizar a ação do vírus com vacina, tá? Porque ele demora um pouco mais para atingir, digamos assim, a ação total sobre o cérebro. Então, se porventura você sofreu um acidente, foi mordido por um cão de rua, vá imediatamente ao pronto-socorro, relate o que aconteceu, e eles vão te indicar a quantidade de vacina antirrábica que você deve tomar para evitar que esse vírus se espalhe pelo seu corpo. E também lembrando que a prevenção maior é vacinar os seus animais de estimação. Se você tem o seu cachorrinho, o seu gatinho, leve ele nos períodos de campanhas ou fora do período de campanha também, que tem vacina disponível, vacine os seus animais e se proteja também. E aqui nós temos uma ilustração, foi tirado de algum local, né? A campanha de vacinação contra raiva. Todo ano existe aí essas campanhas. Agora nós vamos falar das doenças causadas por bactérias, tá? As bactérias que causam doenças são chamadas de patogênicas, tá? Elas podem ser transmitidas de diversas maneiras por gotículas de saliva contaminada, que se espalham através do espirro, da tosse ou até mesmo da fala. Uma delas é a tuberculose, tá? Ou da meningite bacteriana, e alguns casos de pneumonia ou mesmo da hanseníase, né, que também é conhecida como lepra, ou por contato com alimento,
com água ou objetos contaminados, como por exemplo o vibrião colérico, né, ou da cólera, da leptospirose, do botulismo e de diarreias causadas por diversas bactérias também. Alguns casos pode ser também pela picada de pulgas e carrapatos, assim como outros artrópodes podem também transmitir. Por exemplo, a peste bubônica, que é transmitida por pulgas, ela também infecta os ratos. E a febre maculosa, que é transmitida pela picada de determinados carrapatos. Também por contato sexual pode ocorrer a transmissão bacteriana, no caso da sífilis e outras doenças. Então, essas doenças causadas por bactérias, todas elas são, digamos assim, de risco. Se a pessoa não se prevenir, ela pode sim adquiri-las. Portanto, em alguns casos, algumas dessas aí, existem vacinas que a pessoa pode tomar para se prevenir. A leptospirose, ela é transmitida por meio da água e de alimentos contaminados pela urina de animais portadores dessa bactéria, principalmente o rato. Por que principalmente o rato? Já que é um animal que vive na área urbana e está, digamos assim, constantemente por perto, ele é o principal transmissor. Porém, a maioria dos roedores transmitem essa bactéria, a leptospira. Então, a leptospira, essa bactéria, ela pode ser transmitida por qualquer roedor. O contágio só é maior porque os ratos vivem na área urbana e eles também transmitem. Quando é que isso acontece? Normalmente, quando vem uma chuva, digamos, muito forte, o rato tem por hábito morar dentro de bueiros. Lá ele vai urinar, vai defecar e essa bactéria está presente na urina desse animal. Vem a chuvarada, esses bueiros estão entupidos de lixo, transbordam, vêm para dentro das casas e com isso a leptospirose vem junto, porque a bactéria estava na urina, com a água, ela veio para dentro das casas. Então, o correto é, primeiro, não jogar lixo na rua. Segundo, se tem os sintomas da leptospirose, procura ajuda médica e tem vacina também contra a leptospirose. A cólera ou o cólera, tá? É uma doença provocada por uma bactéria chamada víbrio ou vibrião colare. Tá? O contágio ocorre pela ingestão de alimentos e água contaminada ou pelo contato com fezes ou vômito de pessoas infectadas. Tá? Então, é uma doença que é fácil de tratar, porém, não se deve esperar muito para procurar ajuda médica, porque ela provoca diarreia intensa e pode levar à morte por desidratação. A pessoa vai perder muito líquido do corpo e depois, para recuperar, pode demorar muito. Então, se aparecer os primeiros sintomas, procure ajuda médica, que ele vai indicar a melhor forma de tratamento, seja com antibiótico ou com hidratação. A tuberculose, pneumonia e tétano. A tuberculose é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, tá? Mycobacterium tuberculosis. Em geral, e compromete em geral os pulmões, tá? Por isso, o doente apresenta tosse persistente, porque se prejudica os pulmões, vai faltar oxigenação. Faltando oxigênio, um dos principais sintomas é a tosse. Vai tossir para liberar aquela necessidade, né, de oxigenação pulmonar. As medidas preventivas incluem vacinação de crianças, tá? A vacina contra a tuberculose é a BCG, tá? Bacilo de Calmette-Guerin, e melhorias das condições de vida da população mais pobre. O tratamento, quando a pessoa fica doente, é feito com antibióticos.
Depois nós temos a pneumonia bacteriana. Essa doença, a pneumonia bacteriana, ela ataca os pulmões e começa em geral com febre alta, dor no peito, nas costas e tosse com expectoração. Apenas o médico deve fazer o diagnóstico e indicar o medicamento específico para combater a pneumonia bacteriana. Normalmente, a pessoa que tem essa infecção, ela deve ficar em repouso. E lembrando que a pneumonia ela é mais perigosa em pessoas idosas. Isso não quer dizer que os mais novos não vai adquirir essa doença. Vai. Só que devido ao fator idade, ela é mais complicado o tratamento nas pessoas idosas do que na pessoa mais jovens. Pois nessa etapa da vida, as defesas do organismo, e principalmente do sistema respiratório, diminuem. Por isso que nos idosos ela é um pouco mais complicada o tratamento. Aí nós temos aqui o tétano, que é causado aí pelo Bacilo Clostridium tetani. Essa bactéria ela vai penetrar no organismo por ferimentos na pele. Porém, ela está, digamos assim, associada diretamente a objetos que contêm muita sujeira, tá? Pregos enferrujados, arame enferrujado, objetos cortantes que estão enferrujados, normalmente está associado à sujeira. Então, ao entrar em contato com o solo ou com objetos contaminados, o doente apresenta dor de cabeça, febre, contração muscular, e a vacina ela é essencial na prevenção. Mesmo que você nunca se machucou, o correto é que procure um posto de saúde, leve a sua carteira de vacinação, tome a vacina contra o tétano, porque caso ocorra um acidente, pelo menos o seu sistema imunológico está garantido, ou seja, não vai desenvolver a bactéria Bacilo Clostridium tetani no seu corpo. Em alguns casos, é necessário o soro antitetânico, tá? Que pode ser aplicado caso a pessoa não tenha certeza ou não lembre se tomou a vacina, né? Ou se for um corte muito profundo e que não foram limpos corretamente. E aí nós vamos falar da febre maculosa, que é uma doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida ao ser humano por carrapatos. Algumas espécies de carrapatos, né, ou alguns carrapatos, melhor dizendo, podem estar contaminados com essa bactéria. E aí, no ato ou no momento em que a pessoa está andando por uma área onde tem carrapato, normalmente no mato, né, ela foi, digamos assim, sugada por um carrapato e essa bactéria se instala no corpo da pessoa, tá? O que vai acontecer? Normalmente, ela é transmitida para os humanos através dos roedores ou das capivaras, principalmente, né? E começa com febre, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, e dor pelo corpo. Em seguida, pode aparecer vermelhidão na pele. Se a pessoa não for tratada a tempo, a doença pode chegar aos órgãos internos, afetando pulmões, cérebro e rins, e leva a pessoa à morte. Então, a febre maculosa, ela é extremamente perigosa porque evolui rapidamente o quadro infeccioso e afetam esses órgãos principais que eu acabei de falar, como pulmão, cérebro e rins, tá? É recomendado, se a pessoa tiver que andar no mato, que ela se proteja usando luvas, principalmente roupas de cor branca, usando botas bem fechadas, para que o carrapato não chegue até a sua pele. A roupa branca normalmente inibe a ação desse animal porque ele tem preferência para cores escuras. Então, uma das formas que ajuda bastante é a pessoa, se precisar se deslocar em ambientes
silvestre, que ela tome essas medidas preventivas aí. Agora vamos falar um pouco aqui da hanseníase, tá? Que é causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Então a hanseníase também é chamada de lepra. Essa doença normalmente atinge a pele e os nervos periféricos. Devido a essa característica de atingir os nervos periféricos, é comum a pessoa que tem lepra apresentar manchas pelo corpo e são insensíveis ao toque, ou seja, ela não sente aquele local ali porque aquela região do nervo ela foi afetada, então não está passando, digamos assim, aquela informação, aquela corrente elétrica naquele ponto. Então, um dos sintomas da hanseníase ou da lepra é a perca do contato naquele ponto, naquela mancha ali, tá? Se a pessoa não procurar tratamento, essa doença se espalha e ela pode perder a capacidade física, ou seja, de se locomover. Normalmente, a pessoa que adquire essa infecção, ela tem que ser notificada e a investigação é obrigatória, porque isso se espalha rapidamente, passando de uma pessoa para outra, tá? E tanto homens como mulheres, de qualquer idade, pode ser transmissor ou pode ser contaminado também. Apesar de todo o cuidado com relação à hanseníase, apenas uma pequena parcela das pessoas adoecem com ela, normalmente passa despercebido. A bactéria é transmitida principalmente pelas vias aéreas superiores, ou seja, através da inalação diretamente pelo nariz e boca, ou pelo contato próximo e prolongado com a pessoa que está doente, não tratado. O período de incubação, ou seja, pode levar em média de 2 a 7 anos para apresentar o sintoma, tá? Entretanto, não existe vacina de prevenção. O que existe é tratamento com medicamento e que é distribuído gratuitamente nas unidades de saúde. Então, se a pessoa descobre que está contaminado pelo vibrião, aliás, pela hanseníase, desculpa, ela pode procurar os órgãos públicos de saúde, que eles vão examiná-la e, se confirmando que está com a infecção, com a lepra, eles vão fornecer todo o medicamento de graça. Por quê? Porque não há vacina preventiva contra a hanseníase. Agora vamos falar das doenças causadas por protozoários. Alguns protozoários são parasitas, causam sérias doenças em seres humanos. Muitas delas são endêmicas, como eu disse lá no início, é o caso da malária, né? Que é causada por um protozoário também, que é o Clostridium, né? Algumas dessas doenças são causadas por picadas de mosquitos, que é o caso da malária e da leishmaniose, tá? Ou de percevejo, como é o caso da doença de Chagas, ou algumas outras ainda por amebíase ou toxoplasmose, e outras ainda por contato sexual. Então, os protozoários, além das doenças comuns que podem ser transmitidas através de animais, ainda pode ocorrer também através do contato sexual. A primeira dessas doenças causada por protozoários é a doença de Chagas. Essa doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que foi descoberto em 1909 por um cientista brasileiro chamado Carlos Chagas, tá? Porém, o nome foi dado em homenagem a um outro pesquisador também, tá? do Rio de Janeiro, chamado Oswaldo Cruz. Então, Trypanosoma cruzi é uma homenagem ao nome do outro cientista, Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz foi um dos pioneiros no estudo das doenças tropicais no Brasil e responsável por campanhas de erradicação de doenças, como a peste bubônica, causada por uma bactéria, que foi falado lá no início, né, sobre ela. O inseto vetor da doença de Chagas se alimenta de sangue e é chamado de barbeiro, porque geralmente esse inseto, o barbeiro, ele tem por hábito sugar o sangue na face, ou seja, no rosto das pessoas, tá? Quando isso acontece, normalmente esse inseto, ele defeca próximo ao local do ferimento, onde ele sugou o sangue. Após ele se retirar, normalmente quando a pessoa acorda, ela sente uma pequena coceira na face ou no rosto e leva a mão para coçar no local do ferimento. E ali ela acaba espalhando o protozoário junto com as fezes naquele ferimento e ele vai entrar para o nosso organismo. Aí começa o processo migratório desse protozoário, chegando até os órgãos internos, principalmente o coração. Tá? Ele pode adquirir o protozoário ao sugar o sangue infectado de cães. Então vejam só que o próprio inseto ele pode adquirir esse tripanossoma sugando o sangue de cães infectados, já que os cães também se infectam pelo tripanossoma, assim como os gatos e animais silvestres, como por exemplo tatus, gambás e roedores, ou mesmo diretamente de uma pessoa doente, tá? Ao mesmo tempo em que suga ou que pica a pessoa, o barbeiro elimina as fezes contaminadas, conforme eu disse antes. E quando a pessoa coça, né, ele espalha esse protozoário na ferida e ela chega ao sangue e vai atingir vários órgãos, principalmente coração e cérebro. A próxima é a leishmaniose, tá? Essa doença ela é transmitida através de um mosquito, tá? Principalmente esse mosquito suga o sangue da pessoa e começa a fase, digamos assim, de infestação. A primeira, já que existem dois tipos de leishmaniose, a primeira é chamada de leishmaniose tegumentar, tá? Essa leishmaniose tegumentar, ela afeta a pele da pessoa, causa uma ferida, um pequeno orifício, tem tratamento para combater esse protozoário, só que a pessoa tem que procurar ajuda imediata. O segundo caso é a leishmaniose visceral, ou seja, vai afetar órgãos internos do nosso corpo, como fígado, intestinos, etc. A pessoa infectada pela leishmaniose visceral apresenta febre baixa, anemia, aumento do volume abdominal e emagrecimento. Tá? Muitas vezes essa doença ela é confundida com leucemia, que é um tipo de câncer. E com a demora no tratamento, a leishmaniose visceral pode levar a pessoa à morte. Então, se teve alguns dos sintomas apresentados ou falados até aqui, a pessoa deve procurar auxílio médico. Por quê? Tanto leucemia quanto a leishmaniose visceral pode levar a pessoa à morte. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que infecta grande variedade de aves e mamíferos, incluindo o ser humano. O contágio pode ocorrer principalmente de três maneiras: pela ingestão de carne crua ou mal cozida de animais parasitados, sobretudo o porco, o boi e o carneiro, ou pela ingestão de alimentos contaminados com cistos, tá? Muitas vezes provenientes de fezes de gato
ou quando mulheres contaminadas passam o protozoário para o embrião. Nesse caso do embrião, se for contaminado, até o 6º mês de gestação não é transmitida diretamente de um indivíduo para o outro, tá? Exceto, ou seja, com exceção da gestação. Na gestante, sim, ele é transmitido para a criança. Vamos falar agora da amebíase, tá? A amebíase, a entamoeba estolística, também é um protozoário, apresenta como característica pseudópodes, ou seja, falsos pés, que ela usa como mecanismo de expansão da célula para auxiliar na captura de alimento e na locomoção. O ser humano se contamina ao ingerir alimentos ou água com cistos da ameba, que são eliminados nas fezes de indivíduos portadores. Também pode ser transmitido pelo contato direto de mãos contaminadas. Então, a amebíase ou a entamoeba estolística é uma infecção causada por protozoário que pode ser transmitida pelo contato direto das mãos contaminadas. Aqui nós temos uma imagem indicando uma ameba, né? Entamoeba ou ameba. Essas extensões aqui são indicadas ali como extensões, né, ou pseudópodes, falsos pés, que ela usa para se locomover. A malária também é transmitida por um protozoário chamado Plasmodium, tá? Conhecida também como maleita, impaludismo ou cesão. É comum na região amazônica. Falei antes que ela é uma doença endêmica, né? Já que ocorre muito nessa região. O parasita se reproduz nas hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue, tá? Quando estão repletas de plasmódio, que é o protozoário. As hemácias se rompem e liberam os parasitas que vão infeccionar novas células, tá? Então, a partir daí, quando esse plasmódio se rompe, a pessoa vai sentir febre e outros sintomas característicos da malária. Existem medicamentos. O tratamento da pessoa com malária ajuda a combater a transmissão eliminando o mosquito e suas larvas. Outra medida protetora, no caso da malária, seria nas janelas e portas colocar aquela telinha para impedir a entrada do mosquito. E lembrando também que quem já teve malária não pode fazer transfusão sanguínea, porque em alguns casos esse plasmódio pode ficar, digamos, encapsulado dentro do organismo e no momento da transfusão passar adiante o protozoário. Por isso não é recomendado que a pessoa que teve malária seja doador de sangue, ou seja, que faça transfusão sanguínea. Agora vamos falar das verminoses ou eumintíases, tá? Um dos principais problemas de verminose no Brasil está relacionado aí com saneamento básico, principalmente os redes de esgoto, né, que são bastante precários, e em alguns casos nem mesmo a fossa séptica, né, a pessoa tem em casa. Isso faz com que alguns vermes ou alimentos contaminados sejam, digamos assim, depositados de forma inadequada, e aí se torna um sério problema de contaminação daquele ambiente. O primeiro tipo de verme, o euminto, é a teníase, tá? E a cisticercose. A teníase é a doença causada pela tênia. Existem dois tipos de tênia, a tênia solium e a saginata, sendo que a solium ela tem o porco como intermediário e a saginata os bovinos, ou seja, o boi.
Esses parasitas eles passam parte do seu ciclo no intestino delgado humano e normalmente são retransmitidos para os humanos através da carne, tá? Apresentam tamanhos grandes que podem variar de 3 a 8 metros de comprimento e tem a aparência de uma fita longa. Normalmente o nome solitária porque o indivíduo infestado normalmente não suporta mais do que uma desenvolvendo dentro do corpo, porque praticamente toda a nutrição do seu corpo, quem vai se alimentar dela é a solitária, já que ela fica alojada bem próximo às paredes intestinais. As tênias são hermafroditas. O que isso quer dizer? São animais que apresentam os dois órgãos genitais, elas se reproduzem sozinhos, tá? Elas se autofecundam. Isso é, ela tem os gametas masculino e feminino. Uma mesma tênia, ela vai botar já os ovos fecundados e em seguida os segmentos dessa fita são, digamos assim, separados e os ovos cheios de ovos se desprendem do corpo do verme e saem com as fezes do doente. Por que eu falei agora há pouco que o porco e o boi são intermediários? Porque na verdade o hospedeiro definitivo é o humano, tá? Ou seja, quem transmite essa doença é o homem, já que a solitária se desenvolve no nosso organismo e, como eu disse antes, em regiões onde não tem saneamento básico adequado, é comum as pessoas fazerem as necessidades fisiológicas em local inadequado e os animais se alimentam, principalmente o porco, né, de restos de fezes espalhadas no alimento. Essa solitária, sólio ou saginata, ela vai se desenvolver no organismo desses animais e ficar principalmente alojada na carne. Aí quando a pessoa faz o uso ou se alimenta dessa carne contaminada, ela vai retransmitir a doença, que no caso, se chegar a desenvolver uma nova solitária, a doença é chamada de teníase. Porém, se for apenas os cistos que a pessoa ingeriu, esse cisto fica na corrente sanguínea e ele pode se alojar em alguma parte do corpo, desde do coração, do fígado, até mesmo no cérebro. Quando isso acontece, esse cisto pode se romper e desenvolver uma pequena larva, um pequeno verme, que é chamado de cisticercose, que é a doença. Então, cisticerco é o óvulo, né, o ovinho, que vai circular pela corrente sanguínea e até se alojar em uma determinada parte do corpo. Quando isso acontece, a doença desenvolvida é chamada de cisticercose. Algumas medidas preventivas para combater a teníase ou a cisticercose são: fiscalização da carne nos abatedouros, ingestão de carne bem passada, ou seja, não se alimentar ou não comer carne crua, né? Hábitos de higiene pessoal, como lavar sempre as mãos antes de manipular alimentos e depois de fazer as necessidades fisiológicas, né? E também antes das refeições. São algumas medidas que ajudam aí no combate à infestação pela tênia. A esquistossomose, o esquistossoma mansoni, que causa essa doença, no Brasil, essa doença tem maior incidência na região nordeste e norte de Minas Gerais, porque em algumas regiões do norte e do nordeste, principalmente do Brasil, há muitos casos de ausência de saneamento básico. Então, com isso, algumas pessoas têm o hábito, né, de fazer as necessidades fisiológicas fora dos locais, né, dos banheiros,
E se a pessoa estiver contaminada, o verme, o esquistossoma que causa essa doença, vai depositar, ou melhor, vai sair nas fezes, os ovinhos, que vai ficar pelo solo. Porém, ficando no solo, a transmissão dessa doença, ela não ocorre diretamente pelo contato, no caso, se contaminar diretamente com os ovos, e sim através da água. Por que isso acontece? Se a pessoa se defecou próximo de uma represa ou de rios com água parada, a enxurrada vai levar esses ovinhos, tá, até a água. Se nesse local estiver a presença de um caramujo do gênero Biofilaria, esse caramujo vai se alimentar desses ovinhos que estão na água. Ao se alimentar dos ovinhos que estão na água, esses ovos vão eclodir, ou seja, vai desenvolver dentro desse caramujo uma pequena larva, tá? Dentro do caramujo, essa larva vai sair de dentro do caramujo e fica sobrenadante, ou seja, fica na superfície da água, normalmente aguardando a transmissão para o humano. De que forma isso vai acontecer? Quando a pessoa entra na água, seja para tomar banho ou para fazer qualquer outra atividade, se houve essa eclosão da larva, do ovo, que estava dentro desse caramujo, o que vai acontecer? Ela vai penetrar na pele, tá? E vai migrar até chegar ao intestino. E aí recomeça todo o processo infeccioso novamente. Um dos sintomas principais é uma coceira intensa no local onde a larva está entrando. Em algumas regiões do Nordeste, onde a infestação é muito alta, as represas ou lagoas são chamadas também de lagoas da coceira, porque é dos sintomas característicos aí de quando a larva está entrando no organismo. Agora vamos falar da ascari, que na verdade é lombriga, e a doença é chamada de ascaridíase, tá? Esses animais normalmente têm em torno de 15 centímetros a 40 centímetros de comprimento. O contato normalmente é através do alimento ou de água. As crianças que levam a mão à boca, as mãos sujas de terra, se contaminam mais facilmente. Dentre os sintomas principais causados por ascari ou lombriga estão lesões no pulmão, cólica abdominal, enjoo, falta de disposição e fraqueza, e pode também ocorrer a perda de peso. Então são vermes fáceis de ser combatido, já que a lombriga, tomando medicação correta, ela será eliminada. Só que, se não tiver os cuidados necessários, ela traz sérias complicações, conforme foi dito aí. Vamos ver aqui mais. Nós temos agora o ancilostomo ou ancilostomíase, que é causado aí por dois tipos de vermes. O Necator, o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Esses nematóides, tá? Esses vermes, eles são muito semelhantes e medem em média de 8 a 18 milímetros de comprimento. Normalmente, quando a pessoa está contaminada, esse verme ele se aloja no intestino e se alimenta de sangue. Então ele começa a cortar o intestino da pessoa infectada, se alimentando de sangue. Essa característica faz com que a pálpebra da pessoa se torne amarela, ou seja,
pode levar à morte e muitas vezes a pessoa confunde essa doença, tá? Achando que é apenas uma anemia, está anêmica, fica com as pálpebras amarelas, mas na verdade não é. Então o amarelão apresenta essa característica. Tem que procurar ajuda médica para tomar o vermífugo, no caso correto, né? Para evitar esse tipo de infecção. A enterobíase ou oxíriase, tá? É provocada por um nematóide, enteróbios vermiculares ou oxiúros vermiculares, que é conhecido como oxiúro. Esse pequeno verme, ele normalmente, quando está no período, digamos assim, de fecundação, ele migra para a região do reto, ou seja, no ânus. E é comum a pessoa sentir muita coceira nessa região. Para evitar esse tipo de contaminação, a pessoa que está contaminada deve ter hábitos de higiene constante, desde da troca dos lençóis, de travesseiro, evitar ao máximo compartilhar esse tipo de objeto, porque a retransmissão pode ocorrer dessa forma de uma pessoa para outra. Também é fácil o tratamento, basta que tome a medicação adequada e vai ficar são novamente. Agora vamos falar da larva migrans cutânea, também conhecido como bicho geográfico. Essa aqui normalmente está associada às fezes de cães em areia. Essa larva migrans, esse ancilostoma canino, ele deixa uma pequena marca na pele quando ele está migrando, por isso o nome de bicho geográfico. É fácil de ser tratado também, tá? Normalmente a indicação é o uso de pomadas na pele para que se faça aí a eliminação desse animal. E aí nós temos aqui a filariose, a filária ou Buckeria bancroft, é um tipo de micro-organismo que se desenvolve nos vasos linfáticos humanos, causando a doença filariose ou elefantíase. Por que elefantíase? Porque devido ao inchaço causado nos vasos linfáticos, principalmente nos órgãos inferiores, pernas e mesmo nos testículos, ele deforma a perna da pessoa a tal ponto que lembra mesmo a pata de um elefante. Por isso a associação do nome, elefantíase, tá? Como os vasos linfáticos têm como função drenar o excesso de líquido que sai do sangue, ele perde essa função quando a filária, né, está contaminando a pessoa. Por isso começa inchaço exagerado, ou seja, vai obstruir a circulação da linfa. As larvas produzidas pelas fêmeas migram dos vasos linfáticos para o sangue quando mosquito do gênero Culex sugam o sangue. Então, o transmissor, na verdade, é o mosquito, tá? Do gênero Culex, e suga o sangue de indivíduos parasitados. Ele retransmite a doença. Os insetos vão adquirir a larva, que continua se desenvolvendo no corpo deles. Existem medicamentos para combater os vermes, mas é difícil reverter as lesões causadas e deformações pela filária. Então, aquele inchaço característico, causando obstrução dos vasos linfáticos, normalmente não se reverte. Mas existe medicamento para combater a filária, que seria aí responsável pela obstrução dos vasos linfáticos. E aí nós vamos falar agora um pouquinho aqui das doenças causadas por fungos, tá? A grande maioria dos fungos, eles se alimentam de alimentos estocados
de roupas, papéis, couros e outros produtos. Ingerir alimentos contaminados por fungos pode causar problemas de saúde. Os fungos também podem causar doenças tanto em plantas como em animais, ou seja, devido a essa característica de se alimentar de matéria morta, os fungos se proliferam rapidamente se o ambiente for propício, principalmente no local com muito calor e umidade. São propícios aí para que o fungo desenvolva. Pode apresentar fungos em animais, vegetais, todo ser vivo é possível que o fungo se manifeste se ele encontrar aí as características específicas ou, digamos assim, propícias para o desenvolvimento. Outras situações em que os fungos podem aparecer também: o uso abusivo de antibióticos, calor, acúmulo de suor ou umidade são fatores que favorecem a instalação de micoses humanas. São aquelas feridas, melhor, aquelas manchas que aparecem na pele, né, que normalmente está associado à água em excesso no local e também ao calor excessivo. As micoses mais comuns podem ocorrer na pele, no cabelo, na unha, nos pelos, tá? Algumas micoses podem atingir órgãos internos, como o pulmão, e em geral as que provocam infecções mais graves atacam pessoas com deficiência na defesa do corpo, principalmente os portadores do HIV. Então, os fungos, apesar de que aparentemente são fáceis de controlar, mas eles podem causar complicações bem sérias, dependendo aí do sistema imunológico da pessoa. Para você não correr o risco de uma contaminação por fungos, evite emprestar ou pedir emprestado chuteiras, sapatos, meias, calções e procure não ficar tanto tempo de tênis, já que o suor dentro do calçado, mais o calor, faz com que o fungo possa se desenvolver no seu pé e adquirir aquele chamado pé de atleta, tá? Já que o pé de atleta nada mais é do que o fungo que se desenvolve dentro do calçado. Bom, com isso nós chegamos ao final de mais uma aula, foi um pouco extensa, as atividades serão postadas no momento oportuno e, como nós estamos aí no período de Covid, espero que vocês assimilem parte do que foi falado sobre micro-organismo e até o nosso próximo encontro. Um abraço.